Enquanto iniciamos. Débora, eu vou compartilhar a tela, ok? E você pode dar início. Obrigada, Rafa. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma TPC do Núcleo Pedagógico. Esperamos que todos estejam bem. Então, vamos à nossa 13ª TPC formativa de linguagens do dia 15/9. O nosso planejamento e orientações será sobre educação inclusiva, inglês e educação antirracista. Pode passar, Rafa. Os nossos combinados, né, pessoal? Desativem os microfones, as câmeras, mantenham o foco e registrem tudo o que puderem. E atenção para não desabilitar a gravação, que o pessoal da tarde assiste. Quando não tem gravação, né? Eles não conseguem ter essa formação, ok? Nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves. Nossa supervisora de ensino do Núcleo Pedagógico, Maria Paula Ferreira. Nosso diretor de Núcleo Pedagógico, PCNP de Matemática, Aretiano Rodrigues Correia. Eu chamo agora a nossa supervisora, Maria Paula, para dar uma palavrinha com a gente. Bom dia, Maria Paula. Bom dia. Dá para me ouvir bem? Sim. Bom dia a todos. Hoje a pauta, né, tá muito de temas, né, muito relevantes, especialmente na sociedade, né, que a gente está vivendo nesse tempo, né, da sociedade que a gente está vivendo, que a gente precisa trabalhar muita tolerância, né? Lidar com o acolhimento real, de verdade mesmo, a trazer, né, a todos e permitir a todos um espaço mesmo de manifestação. Então, todo esse movimento, né, da secretaria e que vem hoje na pauta, muito importante, e que a escola seja realmente um espaço desse acolhimento mesmo, né, de ser um espaço democrático, que todo mundo possa mesmo se manifestar e ter um espaço igualitário, né? Que isso e equitativo. Isso é muito importante, tá? Então, desejo a todos uma ótima formação e passo a palavra. Obrigada, Maria Paula. A nossa equipe de linguagem, a Camila Marcolino, PCNP de Educação Física, Débora PCNP de Língua Portuguesa, Kátia Genaro, PCNP de Tecnologia, Rafaela Francischetti, PCNP de Língua Portuguesa, e a Sandra Regina, PCNP de Língua Estrangeira Moderna. A nossa epígrafe: a mudança não chegará se esperarmos outra pessoa ou outro tempo. Somos nós mesmos os que estávamos esperando. Somos a mudança que buscamos. Palavras do ex-presidente Barack Obama. Nossa intencionalidade: levar o professor a refletir sobre o que realmente é essencial no processo de formação. O objetivo da nossa TPC é proporcionar momentos de reflexão quanto à educação inclusiva, o desenvolvimento das habilidades de leitura. Subsidiar os professores de língua inglesa sobre as novas informações acerca da disciplina. E compreender as dimensões da educação antirracista e sua importância, subsidiando o desenvolvimento de ações nessa perspectiva. Esses são os objetivos da nossa ATPC de hoje. Eu convido agora, com o maior prazer, para fazer nossa leitura de fruição, a PCG Érica, da PEI Maria de Falcone Felício. Bom dia, Érica. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Seja É um bem-vinda. prazer estar aqui. Obrigada. Saudade de participar aí de todas as reuniões, mas logo eu consigo. Obrigada, Se viu? Deus quiser. Muito obrigada pela sua participação. Passo a palavra. Obrigada. Bom, a crônica que eu escolhi chama-se Ideal Burguês, da Clarice Lispector. Né? Ela é nascida Shaya Lispector, foi uma escritora e jornalista brasileira, nascida na Ucrânia, autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka. O nascimento foi, então, em 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia, e faleceu em 9 de dezembro de 1977 no Rio de Janeiro. Então, essa crônica está no livro da Clarice Lispector, Aprendendo a Viver, né, que é um livro que nós temos aqui na escola, ele faz parte do PNLD literário do ensino médio, e ele é uma seleção de outro livro de crônicas dela, Descoberta do Mundo. Neste volume, os textos estão praticamente todos na primeira pessoa, é uma não ficção, e discute filosofia de vida e a tentativa de compreender o mundo. Espero que vocês também gostem. Bom, ideal burguês. Como é que uma pessoa desordenada se transforma em uma pessoa ordenada? Meus papéis estão em desordem, minhas gavetas por arrumar. Vou ter secretária por estar em estafa, segundo o médico. Isso não teria importância maior, creio, se eu tivesse ordem interior. Mas as pessoas que se preocupam demais com a ordem externa é porque internamente estão em desordem e precisam de um contraponto que lhes sirva de segurança. Preciso de um ponto de segurança, que seria representado por uma espécie de ordem estrita e rígida nas minhas gavetas. Bom, só em pensar em arrumar gavetas, enche-me de uma preguiça que passo a classificar de preguiça de fim de semana. Espero que minha preguiça encontre eco em alguns leitores e leitoras para que eu não os sinta superiores demais a mim. A verdade é que, em matéria de ordem, o que eu gostaria é que alguém se incumbisse de me dar um ambiente de ordem. O meu ideal absurdo de luxo seria ter uma espécie de governanta que tomasse conta de toda a minha vida externa, inclusive indo por mim a certas festas. Que ao mesmo tempo me adorasse, mas eu exigiria ainda por cima que me adorasse com discrição. É intolerável o endeusamento afoito que constrange e tira a espontaneidade, e não nos dá o direito de ter os defeitos natos e adquiridos nos quais tão ansiosamente nos apoiamos. Nossos defeitos também servem de muletas, não só as nossas qualidades. O que mais faria essa governanta secretária? Ela não olharia demais para mim, para eu não encabular. Falaria com naturalidade, mas também com naturalidade se calaria, para me deixar em paz. E, é claro, minhas gavetas estariam em ordem. Seria ela quem decidiria sobre o que se ia comer no almoço e no jantar. A comida se transformaria numa alegre surpresa para mim. E, é claro, meus papéis estariam em ordem. Ela também entenderia a minha tristeza e seria bastante discreta para não demonstrar que tinha entendido. É claro que responderia por intermédio de cartas perfeitas aos meus editores. Com os filhos, não. Eu mesma tomaria conta deles. Mas ela bem que poderia servir de mãe substituta quando eu fosse ao cinema ou ao trabalho. Mãe substituta tem a vantagem de não amolar os filhos com excesso de carinho. À medida que os filhos crescem, a mãe deve diminuir de tamanho, mas a tendência da gente é continuar a ser enorme. Meus filhos, se verem isso, vão gostar. É que mãe de origem russa, quando vai beijar os filhos, em vez de dar um beijo, quer logo dar 40. Expliquei isso a um de meus filhos, e ele me respondeu que o que eu estava era arranjando pretexto, o que eu gostava mesmo era de beijá-los. Clarice Lispector. Érica, muito obrigada pela escolha do seu texto. Foi muito bonito. Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Tenho saudades.
Saudade também. Logo estaremos juntos, se Deus quiser. Pessoal, a nossa dirigente está em outra demanda e ela deixa um forte abraço a todos, para que tenhamos uma boa formação, todos tenham um bom dia, tá? Nesse momento, então, eu passo a palavra para a pré-CNP de Educação Especial, Maria Lúcia. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Só um momento, por favor. Vocês me ouvem bem? Sim, Maria Lúcia. Ah, tá. Obrigada. Eu tive que mudar aqui porque está com delay. Bom, então, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. E vou falar um pouquinho hoje da educação inclusiva, né? E pensar em educação inclusiva é pensar numa escola que tem como objetivo acolher a todos, promover o desenvolvimento e a aprendizagem de todas as pessoas, né, de todos os alunos, independente do estudante ele ter alguma deficiência ou não. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe para vocês hoje falando um pouco sobre o autismo, né? O autismo, ele é transtorno do espectro autista, né? O TEA. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um distúrbio do desenvolvimento cerebral. Então, envolve os déficits, né, na interação social, nas habilidades de comunicação. Ele acessa sozinho com a senha, tudo. Ele digita para falar. Tem algum microfone ligado. Obrigada. E são resultados também das alterações dos processos normais do desenvolvimento cerebral. E como está descrito um pouquinho mais à frente, que pode ser que nos primeiros momentos do desenvolvimento, pode ser no período gestacional, né, e persiste, né, ao longo do caminho, né. Então, o autismo é considerado uma síndrome, e sendo assim, é uma condição permanente. Ele não muda, né? Quem tem o diagnóstico de autismo, de TEA, ele é permanente. Diferente das doenças, as síndromes não têm cura. Ela pode não ter cura, mas tem tratamentos que aliviam seus sintomas e permite, né, que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. E esses tratamentos envolvem um trabalho multidisciplinar, com psicólogos, psiquiatras, outros profissionais da saúde, né, os médicos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, e geralmente na primeira infância, como eu disse, né, do nascimento aos 6 anos da idade. E variam desde limitações específicas na aprendizagem e controle motor, até prejuízos nas habilidades sociais e na inteligência. Então, as habilidades, né, que é o conjunto, as habilidades sociais, que é o conjunto de comportamento, de interação, de comunicação e de perceber o outro também. Pode passar, por favor. E é nessa fase que o cérebro realiza a maioria das ligações entre os neurônios
estabelecendo as condições para o desenvolvimento da criança. Então, no desenvolvimento da criança, nós temos que observar 3 pontos importantes, que é a comunicação, o comportamento e a interação social. O TEA, ele inclui pessoas com traços de autismo leve, moderado e severo, englobando todos os níveis de inteligência e vários graus de comunicação e habilidades sociais. Então, as crianças com autismo, elas apresentam dificuldades em aprender a utilizar corretamente as palavras, mas, se forem trabalhadas, estimuladas, haverá mudanças positivas nas habilidades de linguagem, nas motoras, na interação social, e é muito importante também para a aprendizagem. Então, é um trabalho que precisa de muita dedicação e paciência, né? E a família, ela é muito importante nesse processo também. E as diferenças entre um grau e outro podem ser sutis e difíceis de identificar. O que acontece? Tem muitos casos que podem demorar para ser identificado, né? Para ter um diagnóstico, porque há casos em que a pessoa ela é diagnosticada na fase adulta, né? Então, o diagnóstico, ele ajuda a definir as melhores intervenções e considerando as necessidades individuais. Então, nós temos que pensar que um autista não é igual ao outro, né? Ninguém é igual. Pode passar. E segundo o DSM-5, que é um manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais utilizados pelos médicos, o grau de autismo é medido pela gravidade do comprometimento. E a maioria das pessoas com TEA tem algum nível de deficiência intelectual, mas nem todos, pode ocorrer, mas nem todos têm. E o grau, ele varia de leve, né, a severo, né, que é o grau 13, passando pelo moderado. Então, o grau leve, nível 1, nesse grau de autismo, a pessoa necessita de pouco suporte, né, tem dificuldades na comunicação, mas sem que isto limite sua interação social, né? Então, vamos pensar no suporte, né? Nós todos precisamos de um suporte. Nós necessitamos, quando vamos a algum local, né? Então, nós vemos lá uma placa que sinaliza a localização de espaços do banheiro e outros lugares que nós temos que percorrer. Então, como nesse grau de autismo, né, pode ser um suporte com plaquinhas, né, com cores para sinalizar a localização para eles, né, com figuras. Então, é necessário para que seja mais utilizado por eles, né, embora seja pouco. E os problemas de organização e planejamento, eles podem prejudicar a independência. Pode passar, por favor. E tem o grau moderado, do nível 2, que ele apresenta déficits nas habilidades de comunicação, né, verbal e não verbal. Então, são os diálogos, as leituras, né, as linguagens corporais, mas com menos intensidade que o nível do grau severo, né, o nível severo, devido às dificuldades de linguagem, eles necessitam de suporte para o aprendizado e interação social. Então, eles precisam de ajuda para, muitas vezes, explicar o que é que eles querem, né? E são utilizadas muitas figuras. E o grau severo, que é o nível 3, e elas precisam de ainda mais suporte, né? Pois apresentam déficit de comunicação grave e também tem muita dificuldade nas interações sociais. E a capacidade cognitiva prejudicada. Então, elas tendem ao isolamento social
e podem apresentar alta inflexibilidade de comportamento. Então, pode sofrer algumas alterações de comportamento, a falta de tolerância. O seu notebook compartilha. Pode passar, por favor. Quanto que é? Clebson veio, gente? Clebson? Não veio? Acho que tem um microfone ligado. Obrigada. Agora eu vou falar um pouquinho das principais características do autismo. Pode passar. Então, elas estão relacionadas a prejuízo das interações sociais e comunicação. Então, inclui padrões incomuns de fala, falta de contato visual, não responder quando chamado pelo nome. Então, age como se fosse surdo, né? O desenvolvimento tardio das habilidades de fala, né? Em alguns casos, não falam, né? Dependendo o grau de comprometimento. Dificuldade em manter uma conversa, a repetição de frases ou palavras, né? Eles costumam repetir o que ouvem, né? A dificuldade em compreender os sentimentos dos outros e expressar os seus. E os comportamentos repetitivos, né, incomuns, né, às vezes apresentam risos, mas não existe um padrão físico para todos, fixo, né, para todos os autistas. Pode passar. Então, dentro dos comportamentos atípicos, nós podemos notar que as crianças com autismo podem demonstrar extrema atenção ou interesse por determinado objeto, né? Realizar movimentos repetitivos com o corpo, alinhar ou organizar os brinquedos em linha, entre outros. O autista, ele pode se interessar por dinossauros, personagens, né? Pode ter apego a algum brinquedo, ou seja, um simples objeto, né? Algo redondo. Então, alguns têm o hábito de brincar, né? Ficam observando e podem até ter horários para fazerem isso, né? Como se fosse uma rotina deles. E embora não exista, né, esse padrão fixo para todos os autistas, como eu já disse, nenhum autista é igual ao outro, né? E além disso, a manutenção de uma rotina, onde a criança com autismo tem uma certa previsibilidade dos acontecimentos. É um traço comum, né, no TEA. E porque a rotina, ela é muito importante para eles, né? Muitas vezes, eles resistem a algumas mudanças de ambiente. Estão acostumados a uma rotina e isso é modificado. Então, é muito importante sempre conversar, né, com este autista, mesmo que ele não te olhe, mas ele vai te ouvir, né? Explicar, por exemplo, hoje vamos à biblioteca e lá você vai encontrar um livro para você ler e você vai escolher, né? Então, nós vamos sair daqui e vamos para o outro ambiente. Isso é muito importante para eles, né? E esses ambientes barulhentos, superestimulantes, pode perturbar as crianças com autismo, levando a explosões de raiva, frustração, angústia e tristeza. Então, os barulhos, né? Som alto, às vezes um barulho de um secador ou algo assim, né? É importante ligar, desligar, para que eles não se sintam tão prejudicados por isso. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe hoje para vocês um pouquinho da sala de recursos da escola Maria Conceição da Magon, né? Então, tem a sala de recursos lá, onde as professoras Bruna e Daniela, elas atendem alunos, né, desse público-alvo da educação especial, e eles são matriculados nessas salas de recurso no período inverso
as aulas do ensino regular, né? Então, atendem várias escolas da rede. E dentro dessa organização delas, né, elas fizeram uma rotina e a cada dia elas enviam uma atividade para ser desenvolvida. Então, atendendo às especificidades de cada aluno. 2 vezes por semana, trabalham leitura e reescrita com o projeto Dia da História. Nos outros dias, trabalham com atividades impressas e jogos online. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe uma prática, né, da atividade da professora Daniela, que foi desenvolvida na sala de recursos com uma aluna da escola Anícia, e ela se chama Giovana, e ela tem um laudo de autista infantil. Ela foi diagnosticada há poucos anos atrás, né? E a família, junto aos profissionais, trabalhou bastante com essa menina e foram estimulando, obtendo alguns resultados positivos, né? E esta aluna, ela tem uma habilidade com algumas tecnologias, né? E que foram utilizadas como instrumento para o desenvolvimento das atividades, né? Então, como que é importante nós vermos o que é que esta aluna, né, ou aquele que não tem a deficiência também, pode desenvolver e se apropriar, né, disso para poder desenvolver atividades para que eles aprendam. Pode passar, por favor. E aqui ela enviou um livro que se chama A Força do Exemplo, e é uma história de um pai que leva os 2 filhos ao circo, e quando vai comprar as entradas, né, tinha uma placa que crianças com 5 anos pagavam meia. E a idade dos filhos, né, desse pai, era entre 6 e 9 anos. E o pai comprou 3 inteiras. E a pessoa da bilheteria disse que se ele comprasse meia para de 6 anos, ninguém iria perceber, né? E o pai diz que as pessoas talvez não perceberiam, mas os filhos sim, né? Então, pode passar, por favor. Aí, ela fez uma produção textual, né? Ela escreveu, tem fazer algumas correções que são feitas junto com o aluno. Pode passar. E ela fez, né, no TikTok, algo sobre o assunto, onde ela fez 2 personagens. Pode passar o videozinho, por favor. Opa, tudo bom? Você me vê 3 entradas inteiras aí? Qual que é a idade dele? Tem 6 anos. Ai, desculpa, mas você podia ter comprado meia entrada. Eu jamais ia saber que ele tem 6 anos. O senhor não saberia, mas ele saberia, né? É bom lembrar que foi uma iniciativa, né, da aluna, né? Pode passar a outra, por favor. E aí é uma outra história do passarinho, em que ela vai narrar no áudio, e vocês prestem atenção que até ao fundo ela colocou o som de um passarinho. Pode colocar, por favor. A história do passarinho é o seguinte: era um passarinho que vivia dentro de uma gaiola e ele, tipo, sempre viveu lá, ele nunca saiu. E aí um dia ele acordou e viu que a portinha da gaiola dele estava aberta e ele foi lá e voou até uma árvore, mas ele ficou triste porque ele se cansou muito voando e ele voou bem pertinho também, ele não conseguiu voar tão longe. Daí tinha um bem-te-vi lá na árvore parado. E aí ele pergunta pro passarinho o que aconteceu e ele conta que ele estava triste, que ele queria aprender a voar. E aí o bem-te-vi decide ensinar ele. E aí ele começa a ensinar, daí ele ensina ele a voar em obstáculos pequenos e ele consegue. Depois ensina
obstáculos mais longe, o passarinho fica com medo, ele fala para o Ben-TV que tá com medo, mas aí o Ben-TV fala para ele que não precisa ter medo, que ele consegue e que ele tem que acreditar nele mesmo. E a partir daí ele consegue voar para todos os lugares e o Ben-TV fica super feliz com isso. E ele, então, leva para a vida que era só confiar nele mesmo. E é isso. Muito bom, né? Então, é importante, como eu já disse, não focarmos somente nas dificuldades, no comprometimento, mas sim naquilo do que é capaz de desenvolver, né? E pensar que esses alunos, público-alvo da educação especial, também fazem parte de todo esse processo, né? Que eles estão nessa retomada, e é muito importante tudo isso. E eu deixo uma reflexão para vocês pensarem, quem é este aluno que tem dificuldade, né? Como que ele aprende? Como que eu vou ensiná-lo? Pode passar, por favor. Então, eu só queria agora encerrar a minha fala falando do canal da Educação Especial, que é uma novidade do Centro de Mídias, onde terão ATPCs, terão vários assuntos, temas pertinentes da educação especial. Não somente para os profissionais, né, que atuam na sala de recursos, ou os intérpretes de Libras, mas para todos. Então, eu agradeço a minha participação, espero ter contribuído e passo a palavra para a Sandra. Lúcia, obrigada. Vocês me ouvem? Ok. Bom dia a todos. Eu vou passar alguns minutos com vocês, falando sobre informações relevantes da disciplina de língua inglesa. Pode passar, por favor. Eu só vou reforçar, vocês viram no grupo de linguagens que eu postei, no grupo de PC também, que a partir do dia 21/8 passado, né, os alunos passaram a ter aulas quinzenais de inglês e espanhol, das 12h30 às 13h30, para todos os estágios de aprendizagem, nos canais Anos Finais, Ensino Médio, Gestão e Responsáveis. E, na verdade, o pedido é que vocês reforcem com os alunos, porque muitos têm interesse, querem reforçar a aprendizagem, às vezes sanar uma dificuldade. E, então, reforçando, são aulas de inglês e espanhol. Pode passar, por favor. Pessoal, está demorando um pouquinho passar a tela, tá? A internet aqui da diretoria, eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência. Nós também, né, uma novidade, um ganho, nós ganhamos aí um canal no Centro de Mídias, que é o canal Professores de Inglês. Então, ele é um canal específico para as formações de língua inglesa. Fiquem atentos se o canal não aparecer, vocês podem tentar um outro provedor, abrir uma janela anônima, limpar os cookies, mas se mesmo assim não aparecer, mandar um fale conosco lá no Centro de Mídias, porque as formações serão específicas nesse canal. Semana passada, nós tivemos problema, o canal aparecia, o canal sumia, porque eles estão fazendo ajustes, mas é interessante ficar de... Então, nós printamos aí a tela para que vocês vejam como ele vai aparecer. No dia 2/9, nós encaminhamos uma rede às escolas, acredito que deva ter chego a todos vocês, que é a rede 622, falando sobre o novo formato da ATPC de língua inglesa. Nós vamos reforçar hoje, porque houve muitas instabilidades. De repente, a informação não chegou, ou
não houve um entendimento sobre isso. Então, como serão essas formações específicas? A SEDUC, ela realizou uma atualização no cronograma das ATPCs, incluindo formações específicas do professor de língua inglesa, como eu falei. E qual que é o objetivo desse movimento, né? As formações, elas têm como principal objetivo tanto apoiar como subsidiar os professores e também contribuir para que eles supram possíveis defasagens e ainda aprendam novas práticas didáticas. Então, as formações no Centro de Mídias, elas serão uma parceria entre a EFAP e a Nova Escola, a revista Nova Escola. Eu trouxe aqui para vocês também um infográfico, ele é recente, né, e ele traz uma pesquisa do Observatório de Ensino da Língua Inglesa, é um site de referência, e ele mostra, né, em 2019, o desafio do ensino de inglês no Brasil, né? Então, o que a pesquisa nos mostra? Que 69% dos professores entrevistados se dedicam a mais de 6 turmas por semana. 65% ensinam mais de uma disciplina, a gente viu isso no começo do ano. 35% lecionam exclusivamente inglês, e a despeito das dificuldades, 55% dos professores buscam capacitações periódicas ligadas ao ensino do idioma. Eu me recordo que, acho que em 2018, quando eu estive em São Paulo, já existia um projeto para mudar para tentar sanar essa dificuldade, né? E a gente está vendo aí que isso está acontecendo. E aí, continuando a analisar esse infográfico, a gente tem aí a queixa, né, de 81% dos professores que a falta ou a inadequação dos materiais didáticos, né? Menos de 1/4% das salas de aulas contavam na época com internet, a gente vê que alguma coisa está melhorando. A questão do material didático, essa formação no Centro de Mídias, da SEDUC com a Nova Escola, vocês vão perceber que já existe formação para o professor no site da Nova Escola, eu vou falar um pouco sobre isso, né? E aí, continuando aqui, 47% dos professores contam com livro, um requisito que atrai somente 9% dos alunos. Nós sabemos aí que teve escolha, que os livros aí estão reformulados, que muitos livros já trazem as habilidades, né? Isso tem melhorado bastante também. 24% dos professores relatam que o uso da internet desperta interesse para 41% dos alunos. Nós sabemos que também dentro desse movimento de ensino híbrido, essa porcentagem tem aumentado, e 50% dos alunos se motiva pelo acesso a músicas em inglês, mas está presente em apenas 15% da sala. Isso aí é uma estatística e a gente não pode renegar isso, tá? Como eu falei que a ATPC ela será em parceria com a Nova Escola, o que a gente precisa ficar de olho, tanto o professor quanto o PC, né? Que as formações de língua inglesa elas serão transmitidas via CMSP no canal Professores de Inglês. De que horário? Das 9h15 às 10h45. Mas a gente precisa ficar de olho, né, para não se confundir, porque esse horário vai ser concomitante com as formações para a área de linguagens. Então, se o professor esquece de assistir a TPC de linguagens, ele perde a TPC específico dele. E aí eu trouxe para vocês as datas. No dia 8/9 já houve uma formação nesse canal. No dia eu não tive acesso, mas eu tive acesso ao PPT, a gravação, coloquei no grupo de linguagens, porque o meu canal aparecia e sumia, né? Eles estavam fazendo manutenção. Nós teremos a próxima TPC no dia 22/9, depois 6/10, 20/10, 17/11 e 1/12. Quer dizer, já tem um cronograma de formação específica para a língua inglesa até dia 1º de dezembro. Eu trouxe para vocês aqui, extraído lá da rede que nós mandamos para as escolas, nós fizemos um recorte do boletim, mandamos uma rede, que é aquela que eu falei para vocês. Então, tem as datas aí da semana B e como será essa formação, né? Então, são 2 tempos por tema local, depois
A EFAP vai trabalhar com o currículo da área, quer dizer, o currículo específico, lá, o currículo em ação de língua inglesa. Depois, 2 tempos para a TPC de língua inglesa no canal, de língua inglesa, e depois a escola faz desdobramento da pauta. Tudo muito alinhado. E coloquei aqui novamente as datas, os tempos. E aqui eu estou vendo aqui no chat, alguém perguntando se o professor de inglês precisa fazer essas formações ou segue a TPC. É um movimento que o professor precisa fazer sim, né? Está aí no cronograma, aquilo que a gente pediu sempre, né? Uma formação específica que atendesse os professores da disciplina. Agora nós teremos isso, né? Então, 2 tempos de ATPC para trabalhar o tema local das pautas desenvolvidas pela escola, 3 tempos de ATPC com pauta desenvolvida pela IFAP. Então, um tema vai ser específico com o trabalho do currículo da área, e 2 com os temas de ATPC da língua, tá? E depois a escola faz o desdobramento dessas pautas. Aí, coloquei aqui também a programação, um link que você pode acessar o cronograma integrado, tá? Você vai direto para o cronograma do Centro de Mídia, se tiver dúvidas, e eu trouxe para vocês aqui um resgate da TPC do Centro de Mídias do dia 8/9, né? Qual foi o tema discutido nessa TPC do Centro de Mídias? Foi o percurso formativo, a parceria aí da nova escola, BNCC in the Classroom e a New Experience, que esse foi o tema. E como que é esse percurso formativo agora, né? Os professores terão um momento assíncrono, que é a formação na plataforma Nova Escola, gratuito, uma formação que chega bem perto, na verdade, ela mostra todo o movimento do trabalho com material de língua inglesa e um momento síncrono, que é a TPC da semana B, né, através do canal do Centro de Mídias. O caderno do professor, o caderno do aluno, eles estão disponíveis na plataforma da nova escola. Eu coloquei isso no grupo no começo do ano, fiz download do material, coloquei no site da diretoria, mas vale a pena relembrar. E quais são os objetivos dessa TPC? Apresentar esse material, apresentar a proposta do Experience Nova Escola, refletir sobre a prática de sala de aula, proporcionar momentos de troca de experiência entre os professores de inglês da rede e oferecer também sugestões de atividades alinhadas à BNCC, o currículo em ação. Quer dizer, é um sonho aí que nós tínhamos e que está sendo aí realizado. E aí eu trouxe para vocês, né, de onde partiu, né, essa mudança, né, esse olhar, esse projeto, né? A Skills for Prosperity é um programa do governo britânico que tem um desafio global. Então, o que aconteceu? Organizadores do programa, através de pesquisas, eles perceberam, né, que jovens em maiores desvantagens, eles têm o potencial e, às vezes, a ambição de transformar economias, mas, muitas vezes, eles são limitados a ter acesso a essas habilidades e os treinamentos necessários para fazer. Então, esse programa do governo britânico, né, selecionou alguns países, aí está o Brasil, a Quênia, a Nigéria, a Indonésia, a Malásia, Filipinas, Egito, México e América, né? E aí, para entender melhor, né, esse movimento, né, como eu falei para vocês, a ideia é democratizar mesmo o acesso ao ensino de língua de qualidade, né, nas escolas públicas, a partir de um olhar diferenciado aí, né, vendo o inglês como uma língua franca, né, e o que seria isso, né, com a perspectiva de uma troca de cultura aí, não o inglês tão baseado em regras gramaticais, mas na comunicação. E aí eu trouxe para vocês aqui, que é muito interessante, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, que cliquem no site da nova escola, façam um cadastro,
Eu sou muito criteriosa com relação a isso, eu jamais poderia promover algo para vocês que eu não conhecesse. Então, assim que eu, no começo do ano, que eu vi esse material, eu fiz o cadastro, eu fiz o módulo do curso, estou fazendo o segundo. Ah, Sandra, mas é importante? Eu sou obrigada? Não, ninguém é obrigado a nada, a gente não pode obrigar. Mas, se a gente quer conhecer o material, trabalhar o material, se a gente pensa num ensino-aprendizagem de qualidade, de promover uma formação integral, é bacana conhecer esse movimento, porque o curso, ele mostra todo o caminho, ele faz todo o movimento de espiral da aprendizagem. É muito bom. Posso clicar aqui para mostrar? Não, né? Você clica? Eu estou pedindo aqui para a Rafaela clicar, porque ela está compartilhando a tela, né? Então, tem alguém com o microfone aberto. Ótimo. Mas aí eu não enxergo. Deixa eu ver aqui. Compartilha. Abre o seu PPT. Uma apresentação. Aí você clica. Gente, peço um pouquinho de paciência, que a internet está bem lenta, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, porque para mim vai aparecer assim, porque eu já fiz cadastro, tá? Então, eu clico em meus cursos, é gratuito, tá? A gente tem 4 cursos aqui, aí eu vou clicar aqui em continuar. Não vai dar? O que eu faço, então? Posso ler? Então, vocês vão ver aí que tem uma... Vocês vão fazer um login, eu estava tentando falar, mas não sou eu que estou compartilhando. Vocês façam um cadastro, né, com e-mail e senha, e aí vocês têm acesso aos cursos, são cursos livres, com certificação, curso de 45 horas, às vezes mais, o total é 420 horas, tá? Mas, assim, cada módulo de 45 horas, você tem 8 meses para fazer. É muito bacana, tá? Pelo menos entrem para conhecer, a gente sabe que nem todos vão querer fazer, de repente o professor fala, eu não preciso, né? Mas é interessante conhecer, né? Deixa eu voltar aqui. A SEDUC também, quem teve a oportunidade de assistir a TPC do dia 8, eles colocaram que eles vão fazer uma Olimpíada a partir das próximas ATPCs e um ranking. O objetivo não é ranquear a diretoria para dizer que essa é melhor ou aquela, essa tem mais dificuldade. Não, o objetivo é chegar mais próximo do professor. Eles não deram spoiler, mas eles disseram que a ideia é essa, de chegar próximo. Eles vão enviar alguns formulários, coisas assim, sintetizadas, para que os professores participem, os PCNPs, né, para que haja uma troca de experiência. Então, fique de olho com relação a isso, tá? Eu trouxe o cronograma mais uma vez aqui, grifando para vocês que dia 8/9 já houve essa primeira TPC, que foi a apresentação desse movimento. Quando terminar a TPC, eu posto novamente no grupo, porque de repente alguém perdeu, a informação sobe, fica difícil de encontrar, mas eu posto o PPT e a gravação. O próximo encontro, né, chamado de Encontro 0, vai ser dia 22/9, depois a gente vai ter o Encontro 1, 6/10, Encontro 2, 20/10, Encontro 3, 17/11, e depois o Encontro 4, 1/12, que é o final. Vocês também podem acessar o percurso lá da nova escola, né, através desse link aqui do QR Code. E o que eu tinha para falar para vocês sobre a língua inglesa é tudo isso. Eu acho que a gente aí está caminhando. Eu estou imensamente feliz, minhas amigas aqui na sala, elas percebem a minha felicidade, porque nós passamos 5 anos sem formação nenhuma, não existia projeto. Aí, no começo do ano, o governo falou sobre o curso Inglês para Todos, mas foi uma amostragem com 1.200 professores, um curso online.
eles vão dar continuidade a isso. Mas eu acredito que nós estamos saindo da invisibilidade, né? Porque todas as linguagens são importantes, nós sabemos a importância, né, do aluno saber uma segunda língua, conhecer, ele reafirma a primeira língua dele, ele amplia a visão de mundo, né, uma troca de cultura, de saberes, quer dizer, muita coisa, é um ganho muito grande. E agora eu passo a palavra para mim mesma. Ah, tá. A Rafaela está colocando uma coisa aqui importante que eu esqueci de falar. De repente, você ouve a TPC e você quer as datas, né? Quer revisitar o material. Assim que terminar a TPC, esse material está no site do núcleo. Então, você vai lá no site, do lado esquerdo, menu, materiais de TPC, linguagem, e a data de hoje, 15/9, você tem acesso a todo o material. Agora eu vou passar a palavra para mim mesma, vou falar um pouquinho sobre a educação antirracista, tá? Então, vamos lá. Nós sabemos que esse trabalho ele já vem sendo desenvolvido nas escolas. Agora, essa fala não é só para o professor de língua estrangeira, mas é para todo o público que está assistindo a essa TPC, né? Nós sabemos que os materiais já trazem esses movimentos, aí vocês devem estar se perguntando, tá, se nós já desenvolvemos isso, né, por que essa fala agora, né? O que muda? Na verdade, a intencionalidade, né? Então, nós estamos trazendo aí um tema que é extremamente pertinente para o momento, né? E nós sabemos que vocês desenvolvem, nós também fazemos um convite, se você, professor, tem um trabalho diferenciado, ele está escondido no silêncio da sala de aula, entre em contato com a Ana Cláudia, aqui da diretoria, que é a pessoa responsável por essa pasta, e passe o seu trabalho, né, para que a gente possa divulgar, tá bom? Então, a gente começa aqui, né, o que é uma educação antirracista, né? Ela vem através de uma aplicação das leis, legislações normativas, né? Tem o reconhecimento do racismo estrutural e seus impactos. Nós temos, nossos movimentos são de práticas que desconstruam preconceitos e discriminações. Nós sabemos que o preconceito é um conceito prévio que alguém faz de alguém ou de alguma coisa. E todo o nosso material, ele traz a questão da valorização da diversidade, né? Por que educação antirracista? Porque ela não só proporciona o bem-estar do ser humano em geral, como também promove a construção saudável da cidadania. E aí, reforçando que todo esse movimento ele é feito através de normativas, e a gente traz para vocês a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. E aí, essas duas leis, elas alteraram a lei de diretrizes e bases. Mas, assim, resumindo, né, a partir dessa lei, né, dessa inclusão desse tema no currículo, nosso material traz momentos para esse trabalho. E não é parar o conteúdo para trabalhar esse tema, não é mais um tema para eu trabalhar. Na verdade, as linguagens, elas se articulam, elas estão conectadas, os temas também, né? É ter um olhar diferenciado para esse tema e ver como que o professor pode trabalhar esse tema com intencionalidade maior, para que o aluno não se sinta abandonado na escola, para que ele não se sinta excluído, para que ele não deixe a escola, né? Porque, de repente, se esse tema não é trabalhado, ele é trabalhado de uma maneira superficial, os alunos não se veem representados nos conteúdos, antigos conteúdos que são os objetos de conhecimento hoje, né? Isso é muito importante. Então, a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008 diz o seguinte: incluir o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira
e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras, 2008. As escolas, elas receberam muitos materiais para que trabalhasse esse tema, e às vezes, por falta de tempo, de alinhamento, de uma discussão maior na escola, né, esses livros, eles ficam meio de lado, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um livro, tem como título Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. A obra ela é uma coletânea de textos, coordenada por vários autores, dividida em 7 sessões. As sessões apresentam referências bibliográficas que possibilitam acesso a uma vasta literatura nas diversas temáticas. Qual que é o meu convite, né? Que vocês aí, na rotina das APPCs, no momento escola, peguem esse livro, que discutam, que busquem essas referências bibliográficas, que troquem. Sempre tem aquele professor que já teve acesso a algum autor, algum livro. Essa troca enriquece e que leve esse movimento para a sala de aula e que ouça o aluno, e que discuta com esse aluno, que o faça se sentir valorizado. Porque nós lidamos com o humano e o aluno não pode passar pela escola nas nossas mãos e sair da escola na invisibilidade. É muito triste ver isso, né? Então, nós temos que aí acolher. Tem um outro documento também, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, de 2004, que tem como objetivo regulamentar a alteração trazida à Lei 93.9496, das diretrizes e bases da educação nacional pela Lei 10.639/2000. Quais são os princípios desse documento? Uma consciência política e histórica da diversidade, olha a palavra-chave, né? Diversidade, incluir, tá? O fortalecimento de identidades e de direitos, né? Cada um com a sua identidade, com seus direitos, né? E nós não vivemos isolados, nós não somos uma ilha. E ações educativas de combate ao racismo e à discriminações. Então, o nosso papel é esse, né? Promover ações educativas dentro da sala de aula, né? No ensino híbrido, de combate ao racismo e à discriminação. Então, percebam que esses livros são fundamentações teóricas para o nosso trabalho. Nós trouxemos aqui para vocês também, né? Um recorte do acervo disponíveis na escola, né? Então, nós temos aí, olha quantos livros com o tema étnico-raciais, as editoras e os títulos, né? Então, busquem esses livros, né? Estou vendo aqui, ó, vocês têm aí Machado de Assis, Contos e Crônicas. Eu vou trabalhar na escola, leitura de fruição, uma prática nossa. Ok, pegue um livro com esse tema, você já está trabalhando com foco numa leitura de fruição e com um tema, né? Que é um tema do momento agora. Na verdade, a gente passa pouco tempo com vocês, né? Tudo muito corrido, mas a ideia é provocar uma reflexão mesmo, né? Que vocês ouçam, que vocês levem para a escola, que vocês discutam, que vocês peçam para o PC, né? O acesso a essas obras. Peçam espaço para estudo. Sandra, mas a gente tem tanta coisa. A gente entende, né? Só que eu não posso deixar um tema pertinente em detrimento de um outro, né? Quando eu faço um planejamento com a minha coordenadora, na minha escola, a gente precisa ver o que é relevante, o que está sendo trabalhado, e de que maneira nós vamos trabalhar isso, né? Então, nós estamos trazendo para vocês aqui uma demanda que ela vem de uma necessidade, porque cada escola tem sua realidade, tem a sua necessidade, e o nosso papel é esse, né? É de tentar um alinhamento, de trazer temas pertinentes, baseado numa legislação, e assim, peguem o material e deem uma olhada, né? Vocês vão perceber que todas as disciplinas trazem esse tema, e uma disciplina vai conversar com a outra sobre esse
tema. Eu acho que esse movimento é muito válido. Eu vou passar para vocês agora, nós, Núcleo Pedagógico, trouxemos um vídeo que acho que mais do que eu ficar aqui discursando, porque a ideia não é essa, né? Nosso trabalho é sempre de reflexão, levar uma reflexão até vocês, levar a informação, transformar essa informação em conhecimento, que isso chegue até os alunos, que chegue até a escola, né? Que promova uma mudança. Nós trouxemos um vídeo para compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês ouvissem agora, assistissem, pensando nesse movimento na escola, tá? Como promover, né, esse trabalho? Pode passar, por favor. Eu estava estudando, eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos, acho que era 77, 76, e eu achei o livro que é a minha inspiração, mas na época era só um livro. E eu queria o quê? Eu só queria entender as palavras, eu não queria nem ler o livro direito, eu acho que eu queria entender as palavras. Eu perguntei, quem é que entende as palavras? Quem entende as palavras dizem que quem entende as palavras são os advogados. Eu falei, então eu quero ser advogado. No meu caso, na época, eu só podia ler. Eu não tinha como imaginar que uma filha de empregada doméstica, uma mãe solteira, poderia entrar numa faculdade. Eu aprendi a ter essa autonomia, ser uma mulher que é dona de você, que faz o que quer fazer, trabalhando, né? Eu trabalhei como empregada doméstica e tive uma mulher como referência que era uma mulher independente. E aí aquilo para mim, falei, nossa, eu posso ser livre, eu posso morar sozinha. E isso para mim foi incrível, assim. E aí eu quis aquilo para mim, assim. Então, num determinado momento eu quis aprender as palavras, no outro momento eu senti que eu podia morar sozinha e ser independente, fazer o que eu bem entendesse, né? Foi bem legal. Mas era uma coisa que era inatingível, assim, porque pobre periférico não tinha Enem, não existia ProUni, não existia. Eu tinha me matriculado no Núcleo de Consciência Negra, estava fazendo um cursinho lá para entrar na faculdade. E aí, eu não conseguia entrar na faculdade pública. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar na universidade particular. Aí eu cheguei para a minha bolsa estudo, né? Eu falei, Brau, é o seguinte, Pedro Paulo, é o seguinte, você vai pagar a faculdade para mim. Ele falou, não vou. Eu falei, vai, você vai pagar a minha faculdade. Vai sim. Se você não pagar, alguma coisa vai acontecer, você vai pagar. E aí foi assim que se deu. Eu bati pé, briguei, eu lia no ônibus, feliz. Lia. Eu segurava com uma mão e lia com a outra, assim. Focada que eu queria ser advogada e a minha oportunidade tinha chegado. E aí estudei 5 anos estudando assim, de segunda a sábado. Eu estudava de segunda a sábado, eu corria para a faculdade de manhã, cuidava das crianças, corria para a faculdade, depois corria para casa com o livro na mão. Chegava em casa, cuidava dos dois, do Jorge, da Domênica, da casa, de todo mundo. Arrumava tudo, organizava tudo e estudava, e no outro dia, 6 horas da manhã, eu fazia isso de novo. Quando eu fui pro 4º ano, aí eu prestei um concurso, eu entrei na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e aí terminei. Aí nunca mais eu parei de trabalhar, desde nunca mais, assim, nunca mais. Eu fui a primeira da minha família a fazer uma faculdade. Depois que eu fiz a faculdade, aí sim, a minha irmã já estudou, minha sobrinha já estudou, meu irmão já fez faculdade, estava fazendo a segunda faculdade. Aí depois que eu fiz, aí ficou legal, aí todo mundo veio. Quando surgiu a proposta para cuidar do Racionais, achei que eu ia conseguir fazer isso em 3 anos. Mas as coisas não são como a gente quer, né? E aí, lá se vão 7 anos. Em outubro completamos 8 anos. Eu tinha muita luta para fazer, o mundo da música era mais machista ainda, né? E o mundo do rap também. E eu tinha que fazer o serviço 3, 4, 5 vezes para mostrar que eu era competente. E acho que foram uns 4 anos, mais ou menos, eu tendo que me desdobrar para poder mostrar. Porque o mundo dos negócios é o mundo machista, né, o mundo dos negócios, né? Hoje sou respeitada no mercado, mas há um preço muito alto, né? Eu sou respeitada no mercado, mas o preço é muito alto, não é um preço baixo. Eu comecei a chorar de saudade do direito, comecei a chorar de saudade do direito ano passado, e como o universo é uma coisa louca, a OAB me chamou para ser conselheira, então agora eu estou de novo com a OAB, e estou fazendo um trabalho com a OAB bem legal. Eu sou decidida, não importa o que eu vou ter que fazer. Se eu falar para você que eu vou atravessar o oceano para buscar alguma coisa para você, eu vou atravessar o oceano, eu não sei nem nadar. A minha palavra é a palavra de uma mulher
da periferia. Agora as pessoas acham que isso é dureza, mas eu não sou dura. Eu sou uma mulher que eu sei o que eu quero. Imagina, uma mulher canceriana vai ser dura? Eu só tô aqui nesse momento que um dia mas nós eu estamos quis com esse entender probleminha as aqui. palavras. Tá? Assim como vocês têm aí na escola, nós também temos aqui. Ok? Então, passo a palavra, Camila, para os informes. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim, Camila. Pode passar, Rafa, por favor. Pessoal, lembrando, né, da prova do PUCO, que se iniciou em 13 de setembro, né, fase única da prova, e... Só um minutinho. Desculpa, pessoal. A divulgação dos resultados será no dia 20 de setembro, então orientem seus alunos a realizarem a prova, a não esquecerem, né, a cumprirem o prazo, para que vocês não deixem de ter os registros da escola de vocês, tá? É muito importante a participação de todos que se inscreveram, então fiquem atentos aos prazos, ok? Nós contamos com a colaboração de todos os professores, de toda a escola, em incentivar os alunos a participarem da prova, a realizarem a prova. Pode passar, Rafa, por favor. A AP, terceiro bimestre, né, se iniciou ontem, dia 14, e vai até 24 de setembro. Não se esqueçam também dos prazos, a gente sabe que às vezes a plataforma CAED ela é instável, mas vão tentando, vão colocando os alunos para realizarem a prova, porque vocês sabem da importância, estamos aí na reta final de mais um ano, né, com a avaliação externa chegando aí para a gente, e é muito importante que vocês também, né, realizem, os alunos também realizem essa AP. Observando, e isso é muito importante, né, que de 6º ao 8º ano do ensino fundamental, são trabalhadas as habilidades essenciais na AP. Primeiro e segunda séries do ensino médio são os marcos do desenvolvimento, e 9º e 3º, o percurso do segmento. Então, se atentem a isso, né, para vocês, depois, na hora de analisarem as atividades, né, as habilidades, os resultados, vocês se atentarem a isso e trabalharem isso com os alunos também. Pode passar, por favor, Rafa. Sobre o questionário do MTI, né, que as escolas preencheram, né, nesse tempo todo, foi prorrogado do dia 4/9 para o dia 15/9, que no caso é hoje, quando se encerra esse questionário. Eu gostaria de agradecer a todas as escolas, a força-tarefa que foi feita para o preenchimento. Neste momento, né, eu atualizei hoje às 8 da manhã, apenas uma escola ainda não havia atingido a meta para conseguir visualizar a devolutiva, né, o diagnóstico, e é importante que vocês respondam esse questionário, por quê? Porque a escola vai ter um raio-x de como a sua comunidade está em relação às tecnologias, né, para traçar o planejamento de 2022, tanto em estrutura, quanto em material humano, quanto que se entende de tecnologia, e além disso, além de saber como a escola está, ela ainda te oferece planos, né, de melhorias, te dá dicas de como você proceder de acordo com aquele diagnóstico. Então, é importante que as informações colocadas lá sejam reais, tá? Não é nenhuma avaliação classificatória em nada, é apenas para traçar um raio-x de como está a escola, para que vocês recebam, né, as orientações de como prosseguir daquele ponto que vocês estão, para avançar, para melhorar, para corrigir o que deve ser corrigido. Então, é muito importante esse questionário. Eu já passei nos grupos de Proatec, os diretores também têm acesso, a escola que ainda não atingiu. Então, a gente pede carinhosamente que
terminem aí, façam um esforcinho para realizarem esse questionário hoje, que se encerra. Obrigada. Pode passar, Rafa, desculpa. Passo a palavra para o nosso diretor do núcleo, Heretiano Rodrigues Correia. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? A internet sempre nos pregando peça, né? Mas é aí onde a gente tem que exercitar a nossa empatia, abrir as nossas mentes para as coisas boas, né? Porque não vai ser 10 segundos, 20 segundos de internet que vão prejudicar algo tão bem feito, tão bem elaborado, né? Uma TPC clara, uma TPC que nos contempla com tantas informações. Parabéns ao grupo de linguagens e códigos, parabéns a todos os professores que estão aqui, né? Por essa dedicação, por esse empenho, por esse tempo, né? Eu sei que não está fácil para ninguém, as coisas estão se afunilando, os trabalhos estão aumentando, as coisas estão vindo. Temos uns aos outros, temos o núcleo pedagógico, como sempre, de portas abertas. Temos cada PCNP aqui focado, pensando em como melhorar, em como fazer a coisa andar melhor. E assim, sempre à disposição. Eu acho que eu vou falar sempre isso. Nós aqui do núcleo estamos à disposição de vocês, professores, né? Claro que estamos à disposição dos PCs também, mas temos as portas abertas a vocês, professores, né? Estamos aqui para isso. Então, se tem alguma dificuldade, está passando por alguma necessidade pedagógica, estamos à disposição. Muito obrigado, Rafa, muito obrigado a todos pela oportunidade de trocar essa palavra com vocês. Passo a palavra. Camila. Pode passar, Rafa, por favor. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma TPC. Gostaria de agradecer a presença de todos, a presença da professora Érica. Lembrá-los que a nossa lista de presença e avaliação está disponível, como de costume, né? Quem quiser já apontar a câmera do celular para o nosso QR Code, aí já cai direto na lista, já preenche, que é muito importante para a gente, né? Essa avaliação. Gostaria também de pedir desculpas, né? Pela instabilidade da internet, são coisas que acontecem, estamos suscetíveis, né? Com as tecnologias, então vocês nos desculpem por isso, mas acredito que não tenha perdido, né, a qualidade da nossa TPC, que foi brilhante, e que a gente faz com o maior carinho para que vocês tenham uma formação de qualidade e que absorvam tudo que a gente transmite para vocês. Deixo aqui meu abraço a todos, um excelente resto de dia, de semana, nos colocando à disposição de todos aqui no núcleo, para o que vocês precisarem, estamos à disposição. Pode passar, Rafa. Lembrando que juntos nós somos mais fortes, né? Nós não vamos abandonar nenhum aluno, assim como nós também não abandonamos vocês, né? E estamos aqui nessa parceria para o que vocês precisarem. Gratidão, passo a palavra para os demais colegas. Gostaria de aproveitar aí, vocês estão me ouvindo? Um momento também para agradecer a todos. Como vocês podem ver, minha voz não está no melhor dos momentos, mas a Camila já pediu aí a atenção de vocês, eu também peço desculpas pela instabilidade, embora, né, fuja da nossa governabilidade, mas nós não gostaríamos que nada acontecesse para prejudicar. O vídeo é muito interessante, né? A Sandra trouxe aí para nós um vídeo que amarrou todas as informações, né? Alinhou todas as nossas falas de hoje. Eu vou disponibilizar assim que a gente concluir o material, como sempre, mas o vídeo eu vou colocar à parte para que vocês possam ter acesso à totalidade, que é um vídeo muito interessante. A fala daquela mulher representa todos nós em algum momento. E reforçando, estamos à disposição, contem sempre conosco. Lembrando que essas datas, pessoal, da AP, é o que nós temos até a data de hoje, né? O que não impede que essa data mude, de repente, aí a qualquer momento.
mas de oficial é a data que nós temos aí, que nós passamos para vocês. Já adianto os percalços que vocês provavelmente estão tendo com a sede e com a plataforma CAED, tá? As instabilidades estão ocorrendo, nós já abrimos alguns chamados e pedimos que vocês também façam isso, para que seja perceptível todas as dificuldades que nós estamos tendo. Do mais, muito obrigada pela participação de vocês, seja pelo chat, seja através do ato de assistir mesmo e de abstrair o máximo que é possível, e eu passo a palavra. Pessoal, bom dia. Obrigada por mais uma vez estarem conosco. Eu faço das palavras da Rafa as minhas palavras e quero agradecer imensamente a paciência de vocês, porque a internet tem, né, oscila muito, a gente às vezes fica apreensivo, porque nós temos sempre a preocupação de passar o melhor para vocês, e foge da nossa governabilidade, né? A gente cai, volta, uma hora tem som, outra hora não tem, o vídeo trava, mas eu acredito que todos entendem a nossa intencionalidade. Obrigada por nos ouvir, por estarem conosco. O que eu peço é que revisitem esse material, revisitem os materiais da TPC, sempre que tiverem dúvidas, sempre que possível, e levem isso para as escolas, né? Entrem no site da nossa escola, como eu falei, cliquem no link, conheçam os ambientes, vejam o que tem para oferecer para vocês. E uma boa semana. Gratidão por tudo. Obrigada por nos ouvir, por estarem conosco. Passo a palavra. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Gratidão e contem sempre com a gente, tá? Um beijo a todos. Até a próxima. Obrigada, Cléia.